Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você vai assistir ou ouvir esse podcast. Seja muito bem-vindo ao Vivi e Aprendi. E como eu contei pra vocês no primeiro, onde eu entrevistei, conversei, tive uma conversa, um papo delicioso com a Jordana Cantarelli. Como eu contei pra vocês, eu trago aqui as pessoas que marcaram a minha vida de alguma forma, para que eu possa passar pra vocês esse aprendizado todo e com isso impactar a vida de vocês e quem sabe, né, mudar pra melhor a vida de vocês junto comigo. E hoje, então, para o nosso segundo episódio, assim, me emociona, me arrepia. Eu vou dividir com vocês esse carinho, esse amor de mulher que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse bate-papo. Aproveita, se inscreva no canal para você saber quando vem o próximo podcast e façam seus comentários, que eu faço questão de pedir pessoalmente para que a minha convidada responda todos vocês. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Um tema no qual eu não conseguiria evoluir na minha vida, seja ela profissional ou pessoal, sem que eu tivesse sido introduzida a esse assunto tão importante. É um tema que está mais conhecido hoje nas redes sociais, graças a Deus, penso eu, devido a um seriado da Netflix chamado Uma Nova Mulher, né, que abordou o tema com excelência, com muito carinho, com muito amor, e por isso abrangeu, né, tanta gente, virou assunto, virou discussão, então eu espero que você aproveite agora e entenda na real muito mais sobre esse assunto. Então eu trago hoje para vocês a minha querida amiga, que eu posso chamar de amiga, Sim. Irene Cardotti. Irene, muito bem-vinda aqui. Eu tenho, assim, uma grande honra de falar com você, fico até emocionada. E eu também. Olha, eu me emociono de ver você falar dessa forma, porque você é uma pessoa muito, muito especial. Além de tudo o teu sucesso, todas as suas conquistas, o que eu mais aprecio é que você não perdeu a sua essência. Poxa, obrigada. Sabe, é uma pessoa maravilhosa, inteligente, determinada, mas é simples e amorosa. Você tem um respeito ao ser humano, que isso é grandioso. Principalmente, gente, na época em que estamos vivendo, né, no mundo. Verdade. Então, eu só tenho que te agradecer esse belo convite. Muito obrigada, agradeço você por ter vindo. A Irene, gente, eu quero colocar aqui, viu, Ronaldo, nosso produtor, coloca aqui o Instagram dela, Irene Cardotti, para todo mundo seguir. Ela transborda conhecimento. Ela é psicóloga já há 43 anos. Desde 2000, ela constela, né? Estuda constelação, estudou diretamente com Bert Hellinger, depois dê um Google, porque ele é o criador, né? Criador que se fala da Eu constelação. acho que ele foi o que conseguiu, né? Na verdade, as constelações até existiam antes, que eram com outro nome, com a Virginia Satir, com outros autores. Quando eu fiz a minha primeira formação em constelações, não constelações, terapia familiar sistêmica, eu conheci a Virginia Satir, que trabalha com as estruturas, né? E Bert Hellinger foi se aprimorando, mas, na verdade, foi, né, que ele faleceu em 2019. O que eu vejo é assim, ele conseguiu, né, compilar tudo, sabe? Entendi. Apropriar, escrever muitos livros e dar uma outra, um outro desenho. Então, eu reverencio muito ter tido ele como meu grande mestre e como outros também, que foram também discípulos dele, que até hoje, esse ano, por exemplo, já fiz 3 encontros, vou fazer mais 2 ainda, com outras pessoas que vêm da Europa. Então, assim, o que eu vejo é que os livros, né, o legado que o Bert nos deixou é algo muito precioso. Sem dúvida alguma. Então, você que vai dar um Google, você vai descobrir que hoje a Sophie, né, carrega esse legado. A Sophie, que é a segunda esposa dele. Segunda esposa dele. Ela tem uma atuação grande no Brasil, né? Agora, são grandes as chances de constelações virarem até curso, né? Em faculdade, em universidades, cursos de formação. Então, para quem está aqui assistindo, vamos já começar isso com tudo. Eu devo chamar de constelação sistêmica ou constelação familiar? Existe uma diferença entre os termos? Hoje em dia,
diria, na verdade, o nome constelações foi traduzido aqui. Porque lá, quando começou, chamava-se colocações. Nossa, que interessante, não sabia. Mas hoje no mundo chama-se constelações, né? Tudo vai mudando. Então, o que muita gente fala? Constelações sistêmicas. Por quê? Tanto pode ser familiar, como empresarial, como também na área do direito, como na área também da pedagogia. Entendi. Então, ampliou-se muito. Então, por exemplo, no nosso país, no Brasil, o SAMI, que criou o direito sistêmico. E ele inovou isso e colocou as constelações no direito. Tem cursos, tem pós e tudo mais já sobre isso. Então, eu diria assim, podemos chamar de constelações sistêmicas, que é mais amplo. Mais amplo, perfeito. Mais amplo. E hoje, se eu te perguntasse, em uma frase, como você resumiria, Irene, o que é a constelação sistêmica? Para quem é totalmente leigo no assunto. Difícil. Então, em 3 frases, tem 1 hora. Difícil, mas vamos tentar. Constelação, na verdade, é o seguinte. Não é uma terapia, é uma abordagem fenomenológica. Então, quando a gente fala, né, da abordagem fenomenológica, o que a gente quer dizer? Que dentro de um sistema, seja familiar, empresarial ou no direito, a gente tem questões para se resolver, né? Muitas pessoas chamam de conflitos, outros chamam de traumas. Eu gosto mais de falar questões. Todos nós temos questões, eu, você, todo mundo tem. Então, o que a constelação faz? Ela coloca a sua questão que ela gostaria de olhar. Ou o seu sintoma, porque também as constelações trabalhamos com as doenças, né? Os sintomas, que eu não gosto da palavra doença, eu gosto da palavra sintomas. Então, baseado nisso é que toda a nossa trajetória tem uma influência, não só de pai e mãe, e sim de toda a nossa ancestralidade. Então, vão falar assim, mas eu não conheci, né? Nem meu avô, nem minha avó, nem meu bisavô. Não importa. Mas quando você tem essa consciência e essa vontade, né? De olhar para isto, para esse todo, por que é sistêmico? Porque é um todo. Então, não sou só eu, meu pai e minha mãe. Não, é um todo. Até os países de onde vieram a sua ancestralidade, negros, índios, libaneses, não importa. Então, quando você insere tudo isso, você toma força e também começa a ver aonde começou, muitas vezes, algum emaranhado, algum conflito, alguma dificuldade. Porque às vezes isso pode ter começado lá na minha ancestralidade, mas eu carrego isso dentro de mim? Carrego. Bert diz uma coisa assim, né? Aquilo que não foi visto e acolhido, um descendente repete algo. Nossa, até me arrepia. Isso é muito profundo, né? É muito profundo. Então, muitas vezes, numa história, né? Seja familiar ou mesmo de empresas, alguém que não foi visto, não foi honrado, ou foi excluído, ou foi injustiçado. Uma geração seguinte vai assumir, muitas vezes, o mesmo padrão e a mesma dificuldade, a mesma repetição. Nossa, inconscientemente, Inconscientemente. Por quê? Nós temos, Jung fala do inconsciente, o quê? Coletivo, né? Que é uma verdade. Então, a ancestralidade não é só genético. Nós também temos a nossa ancestralidade emocional. Tanto positiva, como, vamos chamar,
as difíceis. Uhum. A gente não tem no inconsciente essa seleção. Isso é bom, isso é ruim. Não. Claro, A tá lá. gente tá lá. Então, tem todo já um estudo muito atualizado que até as nossas células, né, tem as memórias. Então, imagina a nossa mente, a nossa alma. A coisa, assim, fazer uma constelação, na verdade, assim, o constelador, ele não pode ter nenhuma intenção. Tá. Ele- Você é uma pessoa neutra naquele Ele momento? está a serviço de. Tá. Ele está ali para conduzir. Então, quando eu entro numa constelação, eu não sei o que é, não penso, não. Eu só sinto, eu me entrego. Por quê? Se eu vou com a minha intenção, eu não estou constelando. Você Porque- está atuando de acordo com a sua opinião, com a sua experiência. Com a minha vontade. sua vontade, claro. Mesmo que seja inconsciente. Entendi. Porque o inconsciente, ele age. O consciente nós temos controle, né? Uhum. Total, do que eu falo, do que eu sinto, do que eu penso. O inconsciente muitas vezes não. A maioria não. A gente pode ter nosso filtro, Sim. que é assim, não, eu tô pensando, sentindo, mas não vou fazer. Uhum. Tá, mas tem horas que não. Então, quando você está num campo de um grupo, por exemplo, ou mesmo numa constelação individual, que é feito com bonecos, que eu trabalho assim com bonecos, tem gente que trabalha diferente. Uhum. As pessoas que estão sendo escolhidas para serem representantes da pessoa que está lá colocando o seu tema. E outra coisa, ela não precisa contar a história. Ela não precisa contar a história da vida dela e nem detalhes que muitas vezes nem ela lembra. Claro. Ela precisa saber o tema que ela quer constelar. Que seria o tema? Ou um sintoma, ou uma dificuldade de relacionamento com pai, com mãe, com irmãos, com alguém. Que pode ser também pontual, né? Pode ser um problema que eu esteja enfrentando no momento, ou sim pode ser uma grande questão da minha vida que eu identifiquei, seja através de uma terapia, através de um autoconhecimento mesmo, né? Sim. Que eu quero trabalhar esse assunto específico. Então, olha que interessante, você traz um tema. Isso é muito legal. E todos nós temos, porque como você falou, não existe uma vida sem conflitos. Eu não acho nem que seria legal uma vida Também acho que sem não, esses conflitos. acho que É assim não. que a gente cresce, né? Sim, e os desafios são importantes. Exato. Mas veja, você não faz uma consulta com o seu constelador. Você traz o tema, a gente aborda o tema até que muito rapidamente, né, Irene? Você pede uma geral, assim, qual é o assunto que Não, você qual é o deseja tema? constelar. Qual é o tema? Qual é o tema? Aí é dado o tema. A partir daí, é legal que a gente fala na prática para quem nunca constelou, Sim, nunca assistiu, sim. né? Nunca viu. A partir daí, eu sento ao seu lado, né? No caso, por exemplo, você vai me constelar. E nós temos pessoas ao redor que fazem parte do grupo que você designa esses determinados papéis? Como que você diria que isso Não. acontece na Não. terminologia correta? Não, por exemplo, tem um grupo, como tivemos, né, no último, ontem, Estamos Mas em na- São Paulo, desculpa te interromper, mas uma quinta-feira sim, uma não, né? sim, Tem constelação na Irene. Então você acessa o Instagram dela, Irene Cardotti, com 2 T's, né? e E você vai saber lá direitinho, vai me encontrar lá também, porque toda Sem quinta-feira dúvida. que eu posso ir, eu vou correndo. que é um Então, prazer. conte. Então, tem um grupo, e normalmente são pessoas que você não conhece que estão lá. Aliás, a maioria, A maioria das ninguém vezes, nunca viu. Eu tenho gente que vem de Campinas, gente que vem da cidade do interior. Até eu trabalho em Goiânia também, fazendo constelações. Até muitas vezes as pessoas vêm de Goiânia para constelar aqui, por achar que aqui é mais neutro, não tem tantas pessoas tão mais Claro, próximas. mais tal. desconhecidos. Mas assim, tem um grupo, as pessoas não sabem nada de você, nada. Você colocou seu tema. Então, o que faz? Eu não vou escolher, a não ser que a pessoa me peça ajuda. Entendi. Aí eu posso falar, tudo bem. Então, eu escolho, eu sinto a energia e escolho e pergunto se a pessoa está disponível a participar e representar o que ela está colocando. Então, a maioria das vezes a própria pessoa escolhe. Tá. Então, escolheu, Eu escolho quem vai me representar, escolhe o seu tema eu escolho o meu tema, eu escolho quem vai me representar. e o que tem atrás, por exemplo, desse tema, né? Vamos pensar assim.
eu tenho... Vou dar um tema muito simples, vai. E muito... que não vai comprometer em nada. Eu tenho dificuldade com a minha mãe, por exemplo. Então, eu escolho uma pessoa que me representa, uma pessoa que represente minha mãe. Claro que eu também vou colocar o pai, porque não tem, né? E mesmo se eu nem tiver conhecido meu pai, ou se meu pai já tiver falecido, não tem nenhum problema. Ele está representado ali, né? Mas ele te deu a vida. Sim. Então, ele pertence a esse Ele pertence sistema. ao sistema. Perfeito. Porque tem pessoas que dizem assim, mas eu não conheço meu pai nunca, né, me assumiu. Não importa. Ele te deu a vida. Porque você não está aqui se não tivesse tido uma história, seja de amor ou não, ou o que for, mas você tem que honrar isto. Então, um exemplo, aí coloca a mãe, coloca o pai e coloca uma pessoa que represente a dificuldade, que ela, como o tema trouxe, tenho dificuldade com a minha mãe. E aí o que acontece? A gente olha e espera que o campo, né, a ressonância, então vai se movendo. E é muito surpreendente, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas como? Eu não sei nada. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo que eu não quero olhar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Muitas vezes a gente vai lá atrás. Então se coloca a avó, a bisavó, Uau. até outros Tataravó, ancestrais. o que for. Porque a maioria das vezes a dificuldade vem de onde? Do ancestral. Lá de trás. Lá. Algo aconteceu. Às vezes um abuso, às vezes um assassinato, às vezes uma perda, né? Muito. Algum trauma. Algum trauma. Muito assim, às vezes segredos também. Quando vem... Muitas vezes eu falo, eu vou fazer um teste. Aí eu coloco uma pessoa que representa o segredo. O segredo não precisa saber, porque se é segredo, é segredo. E quando você coloca determinada pessoa, dá toda uma diferença e uma outra movimentação. A dinâmica toda muda, né? Muda. Quer dizer, tinha um segredo. Tem um segredo ali. Sim, e Nossa, muitas vezes as coisas vêm mais de muito lá de trás. Então, existe uma coisa nas constelações que é muito importante, que a gente olha e vê o padrão que se repete. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade com a minha mãe, tive dificuldade com a minha mãe, se eu olhar para trás, a minha mãe teve dificuldade com a mãe dela. A mãe dela provavelmente teve dificuldade com a minha bisavó. E muitas vezes alguém está representando aquela pessoa. Justamente a origem dessa dificuldade. Que está lá, Nossa. o trauma. O trauma, o conflito, ou a dificuldade. E quando você olha, acolhe, o que o Bert diz nas leis dele? O pertencimento tudo faz parte. Mesmo aquelas situações mais difíceis, mais doídas, mais traumáticas, a dor. Quando você diz, eu olho, vejo, honro e respeito, é mágico. Por quê? Isso dito do coração. Tudo muda. Quantas constelações eu vejo que mãe não olhava para filho, filho não olhava para mãe, e a avó tomou o lugar da mãe. Também acontece isso. Sim. E quando é devolvido o lugar, diz, né? Você é minha avó, ela é minha mãe. Se coloca a ordem, que é uma outra ordem do Bert, que é a hierarquia, quem vem antes e tal. Tudo muda. E muda assim, não é mágico, não. É transformador. Eu diria assim, constelação é como um zoom, sabe? Dá aquela... amplia. Aquilo que estava oculto dentro da sua visão, como se tivesse um véu, muitas vezes, é tirado. E aí você pode olhar, acolher ou não. Aí é uma escolha de quem está sendo constelado. Que tem gente, mas já aconteceu, que fala, não fez diferença nenhuma na minha vida. Já aconteceu isso? Já. Eu achei que era impossível. Já aconteceu, sim. Nossa, na verdade, aí me explica, aconteceu a mudança, a transformação e a pessoa só não compreendeu ou ela não acolheu
aquela situação? Ela não acolheu aquele momento do que viu. Porque às vezes senta na cadeirinha, vem no mental. Eu quero... Todo mundo tem seu mental, né? Seu Claro. cognitivo. E já vem com a imaginação, eu quero ver isso. E a constelação, muitas vezes, não mostra isso. Mostra aquilo que você está oculto. E às vezes, Vivi, aceitar aquilo que a gente não via, ou que é doído, É muito aceitar difícil. a dor, é muito difícil. Ai, mas é que é tão quando libertador. Mas é tão importante, porque quando você acolhe a sua dor, ela pode ser transmutada em força. Sem dúvida. E não na depressão e na baixa autoestima. Sem dúvida. É muito difícil, mas já aconteceu sim. De pessoas, não gostei, não fez. Eu falo, constelação não é gostar, gente. É o que é. Uhum. É você, de fato, encarar aquela E tá realidade. disponível. Quem me conhece há algum tempo já sabe que eu amo constelação e constelei bastante. Eu já constelei bastante, não. Até eu constelaria todos os dias da minha vida, se possível fosse. Mas eu acho que eu constelei umas 4, 5 vezes. E o que eu achei muito transformador, primeiro, não é uma coisa também que você sai fazendo adoidado, porque ela atua na sua vida por um bom tempo, né? Então, você faz aquele exercício e o que eu senti, Irene, é tanto participando, né? Como voluntária, participando do grupo, que eu gostaria muito que vocês fossem assistir para conhecer mais, ouvir a Irene falar e ouvir como funciona, assistir essa dinâmica. Então, tanto quando eu tô lá no grupo ou quando eu tô sendo constelada, para mim, pelo menos, Irene, eu acho que é o que você sempre fala, o mais importante é você se abrir, né? Abrir. Tirar qualquer tipo de julgamento e não é sobre mim, né? É sobre o outro, se eu tô ali participando. Então, é tão interessante que as pessoas falam assim, vocês estão atuando, vocês estão representando. Não, Exatamente. eu não tô fazendo nada. Eu estou ali aberta, né? Sendo como se fosse um vaso, assim, receptor. Disponível, ótima palavra. Eu tô ali, disponível. E a partir desse momento, você tá aberta, né? Você se sente naquele campo, gente. E eu vou contar uma experiência minha que eu tive, Irene. Logo, a primeira vez que eu fui constelar. Então, eu queria constelar. E aí, a consteladora, eu não te conhecia ainda. Ela falou, não, primeiro vem assistir, vem entender, né? Venha participar do grupo. Eu sou ansiosa, que vocês sabem. Falei, não, mas eu quero ser a primeira. Não, vem assistir. Se você entender, se você... Eu até te constelo no final do mesmo dia. Eu falei, tá bom. Aceitei. E foi muito interessante, porque ela me chamou de cara. Na primeira constelação, a constelada, a pessoa que estava ali para fazer a constelação, me escolheu. Eu não representava... Porque você estava aberta. Eu estava aberta. Eu já estava ali, eu estava aberta há um mês já na minha casa esperando. Eu estava muito animada. Eu adoro coisas novas, eu adoro aprender. Então eu falei, no mínimo, mesmo se eu não puder constelar, eu vou aprender muito. Uhum. E eu também acredito que ninguém tá no lugar que tá à toa, né? Não. Então esse é o melhor, foi o meu primeiro aprendizado. Exato, é verdade. No momento exato. Então tava lá, eu quietinha. Eu não fui escolhida para representar a pessoa que estava sendo constelada. Eu entrei meio que no meio da constelação, mas me escolheram. E a consteladora não disse o que eu era. Ela falou todo mundo o papel que representava e não eu. O papel não, o campo. Só que ela não falou o que eu era. Ela colocou algo oculto. Algo oculto ali, falou pra menina, escolha uma pessoa que vai representar isso. Só que falou pra menina, não falou abertamente. Aí ela me escolheu. Aí lá estava eu. Gente, quando eu entrei, eu já comecei a me sentir angustiada. Eu comecei a transpirar e eu não conseguia parar de me mexer. E eu tava tranquila ali, receptiva, assistindo. Aí a consteladora viu que eu tava afobada, falou, Vivi, você pode fazer o movimento que você quiser. Eu não conseguia parar de andar, de me mexer. E aí, Irene, eu comecei a dar voltas na sala. Heloísa, minha grande amiga, tava ali assistindo, eu tenho uma testemunha. Eu comecei a dar volta no grupo, não na sala, né? No campo, ali, Sim. no centro. E eu não conseguia parar de andar e ninguém falava, pare, por favor. Então eu continuei. Eu continuei assim, Irene, uns 30 minutos. Porque tudo estava acontecendo ali no centro e eu na volta. Falei, caramba. E eu penso, porque você não está abduzido, você está consciente. E eu pensava, por que eu não consigo parar de me mexer? Mas meus braços não paravam, minhas pernas não paravam, tinha muita energia. Mas porque você estava realmente disponível e com muita percepção. Exato, Sua. muita percepção. Então eu fazia o que eu queria fazer, o que eu sentia. Te dizia, porque constelação manifesta através do nosso corpo também. É muito interessante, né? O movimento.
Bom, fiquei exausta, gente. Passou 20 minutos e eu pensava, consciente, nossa, quando que isso vai acabar? Porque eu não consigo parar de me mexer. E a constelação acabou, Ronaldo, Tati, a gente tá aqui com a filha da Irene, depois vem aqui dar um beijo na gente. A constelação acabou e ninguém falou comigo. Ah, desculpa, claro que não. Aquele papo ali no centro acabou e eu não conseguia nem mesmo prestar atenção no que estava acontecendo. Eu me entreguei também, não queria prestar atenção, não estava interessada. Eu só estava me mexendo. Aí, quando acabou o assunto ali no centro, a consteladora me pegou, me segurou. Aí eu parei, até me senti ok, parei. Quietinha ali. Aí ela falou assim pra constelada, né? Pra pessoa que representava a constelada, falou assim, olha, até tremo. Ela falou assim, bom, você agora está preparada pra olhar pra isso? Que era, no caso, isso era eu. Aí aquilo me tocou, meu coração começou a ficar quente, veio um calor dentro de mim. Gente, do nada, tô falando do nada. A constelada olhou pra mim e se entregou, e eu me senti assim, preciso acolher, preciso abraçar, vou pro abraço. Abracei, me senti tão bem, e aí eu fiquei mais calma. Ela realmente me acolheu. Bom, e acabou a constelação ali, e eu assim, não tô acreditando. Quem sou eu? Aí acabou. Ela falou, bom, vamos todos dar as mãos, todos que participaram dessa constelação. Aí eu não aguentei, era a minha primeira constelação. Aí eu falei, ai, como era o nome dela? Acho que Cláudia. Eu falei assim, eu gostaria muito de saber quem eu representei, quem eu era. A curiosa. A curiosa. E a constelada sabia, né? Mas o grupo todo tava muito curioso. E foi muito bonito, porque a consteladora falou assim, sim, eu tenho liberdade pra te explicar. E vocês não vão acreditar, emocionante. Aí ela olhou pra mim, me deu as mãos e falou assim, você representava asas para viver. Gente, me arrepio até hoje pra contar. Era exatamente aquilo que eu sentia, se eu pudesse descrever. Eu tava ali voando. E a menina precisava se libertar. Era muito interessante, a decisão era linda, emocionante. Ela estava casada num casamento infeliz, posso falar, ninguém sabe quem é. E ela tinha tido uma proposta pra trabalhar fora do país. Quer dizer, precisava de asas. Ela precisava de asas, só que para tudo. Eu nem precisei constelar naquele dia. Porque essa era a resposta que eu precisava pra minha vida. É o campo. Nossa, aí quando ela falou, eu me arrepiei inteira, comecei a chorar. A menina me abraça, continuou me abraçando. Eu falei, não, gente, agora vamos tomar um café, você me estranha, nem te conheço. Mas foi emocionante, o grupo todo se emocionou. Quando acabou essa constelação, eu falei pra consteladora, agora eu entendi. Eu posso constelar na semana que vem, porque isso eu ainda preciso entender o que acabou de acontecer aqui. Me arrepia. Eu não me libertei, gente, naquela hora. Não é uma coisa instantânea. Mas eu queria constelar o trabalho. E eu sabia que eu precisava sair de onde eu tava, mas eu não tinha força. E quando eu representei aquele papel, falei, nossa. Ganhou força. Ganhei a força que eu precisava. Mas é isso. Quando você representa num grupo, ou mesmo quando você está participando, algo da constelação sempre se ganha. Não é à toa, né? Não, que é uma das ordens, o dar e receber. Nossa. Você se doou, representando algo e recebeu também. Que é uma das leis do Bert Helling, que é as leis do amor. Que é o pertencimento, dar e receber e a hierarquia. Nossa, que lindo. É lindo, é tão simples, né? Mas é muito simples te ouvir falar, quando a gente absorve isso, honrar o pai e mãe, é lindo. Uma coisa que nós estávamos falando aqui antes de gravar, tá na Bíblia, né? Se a gente for ver as leis do amor, tá em todas as religiões, tá presente em todos os lugares. Às vezes a gente lê, mas é o que você nos disse anteriormente, antes da gente gravar aqui, que é tão difícil fazer, né? Muito, porque nós caímos muito no julgamento. Nós somos muito, assim, hábeis para julgar. E nesse trabalho, não é o que você fala, né? Ser um constelador, é o que você é. Porque não é falar, você tem que ser assim. Não julgar. Nossa. Porque se você julga, e nós temos uma tendência a julgar. Todo ser humano tem uma tendência a julgar. E quando a gente julga algo, a gente exclui algo. E quando a gente exclui algo, pode ficar atento, porque isso é seu. O que quer dizer isso? Assim,
Se eu falo, eu não gosto do cabelo da Vivi. Um exemplo. Eu tô fazendo o quê? Julgando. Isso. Será que eu não gosto? Ou isso é meu? Mas o que quer dizer isso é meu? Isso é meu porque será que eu não queria ter o cabelo? Eu não gosto do jeito que aquela pessoa fala. Será que quando ela fala não mexe com coisas minhas que eu também falo? Então eu consigo descobrir isso quando algo ao meu redor me incomoda. Moda. Ótimo. Claro que eu não preciso amar aquilo que me incomoda. Não, mas é do outro. Eu não preciso julgar. Porque atrás dessa atitude, ou de uma ação, ou de um pensamento, tem um ser humano com uma história que vem lá de trás. E se eu olho para aquela pessoa que não me é agradável, eu não preciso excluí-la ou julgá-la. Eu não preciso conviver. Certo. Claro, né? Ninguém é bom samaritano. E se eu preciso conviver? E se essa pessoa tá na nossa família, por exemplo, ou no nosso ambiente de trabalho, Irene? Qual seria a melhor condição? Aí é que entra a consolação. Por que será que essa pessoa que está na sua família está representando algo seu? Aí entra as consolações. No trabalho, por que eu tenho dificuldade com as chefias? Um exemplo. Quem esse chefe está representando? Será que não é algo do meu sistema? Porque senão eu não iria nem me incomodar nesse nível, Eu teria uma superação, uma inteligência emocional, um autoconhecimento, para aprender a lidar com aquilo que é desagradável. Claro. O mundo corporativo, na vida, todo mundo tem o sinal. Mas você não vai ficar brigando com o mundo, né? Principalmente com o chefe. Então, olha, vocês viram? Quando vocês me perguntarem caixinha de pergunta, o que eu faço pra lidar com o chefe que eu não me dou bem, eu vou falar, fala com a Irene. Constela, meu amor. É verdade, porque assim, muitas vezes, quando você tem dificuldade com alguém de uma autoridade, né? Vamos chamar na hierarquia, ou com um chefe, ou com um presidente e tal. Pode olhar, porque isso deve estar vindo de um padrão já antigo seu. Tem casos que, assim, a pessoa quando é promovida, já aconselhei isso, em várias empresas, a pessoa vai, consegue ser promovida num cargo que tanto queria. Aí não consegue ficar. Exato. Não consegue ficar. Já vi muito isso. Por quê? Porque também não se permite, né? Que é a autossabotagem. E aí vem atrás de uma crença limitante, que é um termo bastante usado. Uma crença limitante e uma lealdade. Por exemplo, se alguém do seu sistema não teve sucesso ou teve dificuldades, perdas financeiras, não teve sucesso na vida, eu fico leal a essa pessoa e aí eu me saboto e não ando. Nossa, gente, isso é tão profundo, isso é tão importante, veja. E é tão comum. É muito... Não, você falando, eu já tô me encontrando. Quinta que vem, tô lá, constelando. Tem lugar ainda? Tem. Tati, posso constelar? Nossa, isso mexeu muito comigo agora. Às vezes a gente não se permite por lealdade, que a gente chama invisível. Eu tenho certeza que eu tenho essa por lealdade. amor, mas não é por maldade. Mas assim, eu não posso fazer um pouco mais que você. E é inconsciente, né? Inconsciente. Então, por exemplo, se é leal à mãe, ao pai ou a alguém do sistema, se eu fico aqui, de algum jeito eu faço de uma forma que eu vou perdendo, ou eu não cresço mais. E ao contrário, o que os pais querem e o nosso sistema quer? Como que a gente os honra? Sendo bem-sucedido. Sendo melhor, fazendo mais. E podendo falar para eles, agora eu vejo todo o esforço de vocês e eu posso fazer um pouco mais. E Irene, por que inconscientemente a gente quer fazer igual e não ser melhor? Porque nós temos uma consciência de pertencimento. E assim, o receio da nossa criança interna é que se eu sou maior, eu sou o quê? Banido do grupo. Nossa, sou excluído daquele sistema. E não é verdade. A criança pode pensar assim, porque a criança ainda não tem o seu eu adulto. Ela faz para agradar, claramente, pra né? Para ser amada. Quantas vezes eu ouço, né? Mesmo pré-adolescentes, adolescentes, que assim, não vou fazer porque senão meu pai e minha mãe, né? Não.
Tá, Ok. mas nós adultos, nós já temos que ter essa força de falar, não, eu posso fazer um pouco mais, diferente também, e mesmo assim pertencer, porque eu não estou desqualificando o meu pai ou a minha mãe ou os meus ancestrais porque tiveram menos, ao contrário, eu estou agradecendo. Então, quando eu agradeço, eu ganho força e sou abençoada para poder fazer diferente e mais. Então, eu não fico naquele momento que, assim, é tudo inconsciente, que para pertencer, eu fico fazendo igual ou até menos. Você vai até certo ponto, aí Ponto, entra e a depois- autossabotagem. Mas tudo sabotagem que você faz, não são eles que estão te fazendo. Ninguém tá atuando ali, sou eu, né? Não, é você mesma, por lealdade, por amor, sabe, é uma lealdade que a gente chama lealdade invisível. É o amor cego. Então, quando você diz, né, agradece tudo, seus pais não puderam te dar o melhor, ou um pouco mais, ou quase nada, mas te deram a vida. E agora, eu cresci, eu batalhei, tarana, olha que maravilha, eles só vão ficar felizes. E aí eu tenho aquele senso de que eu continuo pertencendo. E pertencendo e com força. Porque daí eu ganho esse aval, digamos assim. Que eu mesma me dou. Que lindo. E numa constelação a gente vê isso. Através dos representantes, como os pais ficam. Emocionados, é o que você falou, né? Sem saber, as pessoas vão entrando nesse campo e vão, né, percebendo sensações corporais e muitas vezes vem até sentimentos. Eu tenho um grupo maravilhoso que são algumas pessoas que são, eu chamo dos meus assistentes, que vão em todas as constelações. E tem muita gente nova. Então, isso é muito bom também. Porque um vai, né, ajudando o outro. Concordo. E, Irene, isso tudo que você colocou agora também acontece no lado positivo. Se a pessoa teve pais muito bem-sucedidos ou um pai de muito sucesso, para honrá-los eu também vou atrás, vou à luta. E aí tudo bem eu ser bem-sucedido, porque eu tô sendo Claro. leal ainda, né? Olha, sendo bem-sucedido ou não, eu isso tô não lá leal. importa. Sabe por quê? O que importa é você colocá-los no lugar de pais. Eles são os maiores que te deram a vida. Mesmo que você seja um senhor empresário, um exemplo, você não é maior do que seu pai e sua mãe. Não é a questão do soberba, do orgulho, da arrogância. Ao contrário, é da humildade. Que o que você recebeu foi o suficiente para te dar força para você caminhar na vida. Perfeito, porque você mesmo sempre ensina isso quando você abre, né? Quando a Irene vai abrir o grupo, iniciar o trabalho, você dá toda uma explicação, Sim. né? Para as pessoas novas que chegarem. Então, não tem nenhum problema se você nunca conselou, nunca participou, E não ou só sabe tá ouvindo nada. falar agora, não sabe nada. Você vai ter esse prefácio, digamos assim. E você fala muito da ordem de Beth, Sim, não fala? eu Queria que você também contasse. queria falar uma coisa. Que eu estava falando, que assim, ser constelador não é técnica, é virar a chavinha. Então, assim, aquilo que você fala é o que você é o que você pratica, é o que você é na sua vida. Porque é muito fácil falar, teoricamente, faça isso, nananana. Não, isso não é. Porque tem que vir de dentro. E no que você realmente acredita. E claro que eu também, muitas vezes, dou umas escorregadas, não tenha dúvida. Todo mundo é humano. Mas por isso que eu faço minhas reciclagens, meu trabalho, faço minha terapia, faço constelações, faço cursos. Por quê? Porque eu também tenho minhas questões. Claro. Então, eu vejo assim, a gente é como uma cebola. Então, a gente vai tirando camadas nesse processo do autoconhecimento. E cada vez você tira mais camadas. Como diz o Bert no último livro dele, da autobiografia, e num seminário que eu estava presente, com 85, 87 anos, ele ainda tomava pai e mãe. Nossa. Isso é para sempre. Porque cada momento você toma um pouquinho mais. O que quer dizer tomar pai e mãe? É aceitá-lo do jeito que eles são
como foram. Abrir mão das expectativas que você criou em cima dessa pessoa e da mãe e do pai. Porque a gente fala, né? Meu pai poderia ser assim, minha mãe poderia ter feito. Eu não tenho dinheiro porque meu pai nunca me ensinou como cuidar. Inteligência financeira, porque eu sou assim porque a minha mãe também nunca me ensinou. Poxa, coitado, eles dão o que eles têm, né? Eu só dou aquilo que eu posso e que eu tenho. Mas você tem recursos para ir atrás e aprender, né? Óbvio, ele não te ensinou a Não, falar, a ler? não. Ele não te deu a vida? Não, Vai uma- atrás. Eu digo sempre, gente, qual é o bem mais precioso que nós temos aqui? A vida. Sem ela, nós fazemos algo? Nada. Nada. Então, o que é tomar, né? Tomar é, eu aceito e te coloco no seu lugar, no coração, como você é, mesmo com todas as suas dificuldades e aquilo que faltou. Sempre faltou. Para mim faltou, para você faltou, para minha filha faltou, para minha... Todos nós. Mas ficar lá, porque, sabe terapia que fica porque minha mãe, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu Eu pai... tenho uma preguiça, fica achando culpados, né? E resolve tua vida? Em nada. Opa, a vida anda. Tudo bem, não é que vamos ser polianos. Tenho trauma, tá, não teve mesmo. E agora, o que você vai fazer? Você vai correr, vai atrás, ou você vai ficar atrás do passado? Achando culpados. Não, e o passado passou, né? Uhum. Eu tenho que estar no presente para ir para Frente. vida, Futuro. para o futuro. Então, tomar pai e mãe parece muito simples, mas é uma das coisas mais difíceis e mais complexas. Não é à toa que Bert dizia, né? Com 85, 87 anos, dizendo que tomava pai e mãe quase sempre, toda vez. E olha, ele escreveu uma carta para a mãe e uma outra para o pai, já tinham morrido. Nossa. Nos meus cursos, quando eu dou formação, eu, num módulo, eu coloco essa carta que ele escreveu, que é muito linda, que realmente ele desiste das expectativas que ele criou. Uau. Então, eu não preciso nem ter conhecido meu pai ou nada para poder tomá-lo, né? Então, Ao contrário, ao né? contrário. Nossa, esse é um dos maiores trabalhos, É um né? dos de maiores desafios. uma reforma íntima, maior É o desafio. E é tão incrível, Vivi, porque, assim, tudo é um processo, né, na vida. Quando você sente realmente que você tomou, que eles estão integrados em você, o seu lado direito é o lado paterno, o seu lado esquerdo é o lado materno. Você sente uma tranquilidade e uma força. E assim, sabe coisinha que você ficava... Muda, você muda. A vida fica mais leve. Você citou essa expectativa que a gente deposita nos nossos pais. Desde criança a gente tem essa... Até em desenho animado, né? O pai aparece como um super-herói. Sim. Caramba, coitado daquele pai. Eu não tenho filhos, né? E eu sempre penso assim, pelo menos não vai ter ninguém me discutindo num divã de terapeuta. A minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Eu me livrei dessa bomba. Mas agora me explica, Irene. Por que nós depositamos tanta expectativa no outro? Seja ele nosso pai, nosso chefe, nosso colega de trabalho, nosso esposo. Por que o ser humano é assim? Porque você tem questões não resolvidas. Como eu disse, todos nós temos conflitos e traumas, né? Mas é muito comum. As pessoas se casam, se relacionam, moram, seja qual for, homoafetivo, não, sempre... Em geral, se não tem uma boa relação familiar com pai e mãe, vai projetar no outro aquilo que deseja. Que é aquilo que faltava? Que faltava. E aí eu olho para o outro e quero que o outro atenda às minhas expectativas. E o outro, provavelmente, também olha para mim e quer que eu também o atenda às expectativas dele. Tá fácil se relacionar. Vocês estão vendo por que tanto divórcio nesse mundo? Claro.
O que é isso? É isso. Cada um ali com as suas expectativas. Eu adoro. Tem um filme, não sei se é Woody Allen, que era maravilhoso, que deita um casal na cama, não sei se vocês já viram. E aí, do lado dela, deita a mãe, os pais dela, do lado dele, os pais dele, né? Tá todo mundo nessa cama. Exatamente. Caramba, como que eu vou me relacionar? Criações tão diferentes, né? Pessoas tão únicas, tão diferenciadas, e a gente tem que agora todo mundo nesse quarto. Mas elas se atraem, né? Elas se atraem. Agora, o mais... Por causa das faltas? Sim, se atrai. Agora, o mais importante é quando você pode olhar para o outro e falar: eu te aceito como você é. E não deposita essa expectativa. Nem projeto. É como você é. E eu vejo você como você é. E eu também quero que você me veja como eu sou. E a minha história também faz parte. Como a sua história também faz parte. Dessa forma, eu consigo lidar com essas expectativas e me libertando? Mas se realmente isso é verdadeiro, e eu olho para o outro e digo: eu vejo você e te aceito como você é. Com as coisas que eu gosto e com as coisas difíceis. Porque o que acontece nas relações? Mesmo de amizade. Porque você fez, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê, você... Então, usar a palavra no sentido adequado é muito importante. Porque, em geral, as pessoas acusam o outro e não falam. Por exemplo? O seu sentimento. Por exemplo, quando você faz isso, eu sinto isso. Muda, né? Sim. Do que eu falar: porque você faz assim, porque você faz isso, porque você não sei o quê, você com a sua mãe, você com seu pai. E aí o outro até para de te ouvir, né? Porque é tanto ataque vindo de tanto lado, falar, é tudo eu. Não, aí o outro muitas vezes fica reativo. Total. E reage também. Agora, se eu aprendo a falar em qualquer circunstância, isso que você disse me deixa assim, ou eu sinto isso. Não me agrada, não é só as coisas boas. Também tem momentos que são difíceis. Claro. Todo relacionamento tem. Mas não é o atacar. Porque senão o outro reage. Claro. E vai reagir mesmo. Eu também. Lógico, é esse diálogo mais saudável, né? Então, você contar, reportar, assim, como você se sente perante aquela situação. E eu chego a uma conclusão nisso? Ou a pessoa entende que daí fazendo isso, ela desperta algo em mim que não me faz bem? Você falar na primeira pessoa: eu sinto, eu percebo. Já não é um ataque, né? Já não é ataque. Agora, se eu falo: porque você, mesmo em ambiente de trabalho, se chegar para um colega e falar: se nós fizermos assim, ou se você fizer assim, será que isso não vai promover melhor aqui para nós? Outra forma, né? É uma outra. Você diz a mesma coisa numa forma totalmente mais apropriada, né? Não, e de uma forma adulta. E gentil. Não acusando, apontando, né? Isso não leva a nada, leva só a discussão. Sem dúvida. Mesmo numa família, né? Eu acho que, assim, quando você constela, o que eu vejo de relatos é que tudo muda. Aí eu digo: será que tudo que mudou, você que mudou? E que aí é óbvio, se eu mudo... Acho que os dois, se eu mudei, tudo mudou. Se eu mudo o meu olhar, também o outro muda, Sem não dúvida. é? Eu ia te perguntar isso, que eu acho muito importante aqui. Quando a gente constela, eu vou sozinha, por exemplo, e tô vendo ali, olhando o meu sistema, né? Quando eu volto para casa e começo a trabalhar, daí sim, né, que se inicia todo o processo, onde eu tô assimilando o que aconteceu, entendendo, aceitando. Essa constelação que eu fiz, ela causa um impacto no meu sistema, na minha família, mesmo para os que não estavam lá? Claro, claro. Quando você constela, todo o teu sistema é beneficiado. Por quê? Por isso que é sistêmico. O que é sistêmico? É o todo. Que é, como a gente estava falando, nosso DNA não é só o genético, é emocional, né? É uma série de coisas, o nosso DNA transgeracional. Então, quando você está constelando, não é só você que está se beneficiando. Todas as pessoas, de alguma forma, também ganham. Por quê?
é a ordem da hierarquia. Tudo vai para o seu lugar. Então, por exemplo, filho que toma lugar de pai. Muito comum isso. Muito, filho mais velho, né? Aí Ou os às pais se vezes- separam, um assume ou perdeu um pai. Ou às vezes mais novo. O pior é quando isso acontece. Eu vou contar exatamente quando um filho do meio, um filho mais novo, assume aquele lugar do mais velho. Ou do marido pai. da mãe. Ah, isso é muito comum. Ou a mulher, a filha, assume Assume a o mulher, lugar. a mulher do pai. Até no seriado, né? Eu citei aqui o seriado da Netflix, Uma Nova Mulher, isso acontecia lá. Exatamente. Então, tá tudo fora do lugar. E aí, o sistema inteiro tá errado, né? Tudo confuso. É como um quebra-cabeça. Uma peça fora, você consegue montar? Fluir? Fica ali empacado. Empacado. Então, se eu me coloco no meu lugar, entendo qual é o meu lugar naquele sistema, automaticamente essas peças estão Também se se encaixam. encaixando. Então, assim, se eu estou no lugar da minha mãe, por exemplo, em relação ao meu pai e aos meus irmãos, estou fora do meu lugar. No momento da constelação, que isso é visto, eu Me coloco. olho, me rendo, né? A isso, porque não é fácil, porque também dá um poder, né? Tá num outro lugar, né? E eu me coloco no lugar, é incrível, tudo organiza. Se organiza o sistema. Entendi. Isso é legal se você tá pensando assim, eu tenho algum problema com a minha mãe. Você não precisa levar a sua mãe pra constelar o seu chefe. Chefe, por favor, eu tô indo fazer uma coisa, nem me pergunto o que é, mas apareça. Sim. Não precisa, você constela sozinho. Sem dúvida. Porque muitas vezes a dificuldade que você tem no seu trabalho com o seu chefe está na origem da sua história familiar. Com autoridade, com a obediência, com valores, né? Muitas vezes é isso. E aí você olha para a pessoa, você não está vendo-a. Você vê inconscientemente aquela memória que você traz. Entendi. Que a gente chama da projeção, né? E fala só pra gente, como que a gente tá de tempo? Ai, ótimo. Me fala uma coisa Quanto antes tempo? da gente terminar. 53 minutos, mas papo bom aqui vai fluindo. Você sabe o que eu assisti esses dias, viu, Rô? Que a gente fica aqui pensando, né? Preciso me prender, o podcast em 40... Eu vi um podcast de 4 horas, só que eu vi. Claro, eu fui quebrando, né? Eu assisti no carro, depois eu ouvi um pouco antes de dormir. Mas o papo era tão interessante, bacana, né? Esse papo aqui, vocês poderiam ficar horas e horas. Depois a gente faz uma segunda parte. Mas só pra gente encerrar, uma coisa muito legal que eu tinha te perguntado antes, que eu queria saber das ordens de Bert. O que é isso? Então, as ordens que ele deu foram 3, que ele chamou de ordens do amor. Tá. Tem nos livros dele, inclusive, né? Que é a primeira, pertencimento. A segunda, o dar e receber. E a terceira, a hierarquia. Se nós, na nossa vida, assim, incorporássemos isso dentro da nossa alma, essas 3 ordens, como a vida seria mais simples. Ai, então conta um pouquinho só, breve, de cada uma, porque eu quero essa vida mais simples e você também. O que é o pertencimento? Tudo faz parte. Tudo. Situações difíceis, excluídos, injustiçados, abusos, tudo faz parte. Não é que você vai ficar abraçando, não é isso. Mas você dá o lugar àquilo que aconteceu. E a serviço do que isso aconteceu. Quando você abre a constelação e vê que tudo isso fez parte de algo maior dentro desse sistema, falando sistemicamente, você inclui e não exclui. Porque quando eu excluo, eu não estou olhando para aquilo E nem portanto, não dizendo, aprendi. Não aprendeu e assim, você se exclui, também exclui. Então, quando você diz faz parte do eu, faz parte, mas eu deixo o lugar e a quem pertence. Eu não preciso mais carregar. Ai, eu não olho mais para aquilo dessa forma negativa isso. de carregar. Então eu fico mais livre. Entendi. E sem desrespeitar o que aconteceu. É respeito, não é amor, é respeitar. E deixar no lugar que realmente veio e faz parte.
Eu não preciso mais carregar e nem me sentir pesada ou mal-humorada ou repetindo os padrões. Tem gente que faz, morre na praia, né? Patina. Então, isso é o pertencimento. Não existe, assim, o que não faz parte. Se faz parte da sua história, é o pertencimento. Pertence. A segunda, o dar e receber. Na vida, é mais fácil dar ou receber? Muito mais fácil receber. Você. Tem gente que acha que é mais fácil o quê? Dar. Eu dou muito mais do que eu recebo. Mas por isso que eu acho que é mais fácil receber. Porque é difícil pra mim. É mais difícil receber. A maioria das pessoas Olha que interessante. tem mais facilidade em dar. Em receber, tem mais dificuldade. E pode ser tudo? Receber feedback, Receber feedback, tudo, receber até um amor. elogio. Até um elogio. Falar, ai, como você tá bonita. Que linda essa tua blusa. Ai, eu paguei tão baratinho. Ai, é velhinha. Ai, Mami. nanana. Puxão de orelha. Toda hora eu elogio minha mãe, ela fala, minha filha, paguei R$5, achei no brechó. Não preciso dessa informação. Só fala, que lindo, obrigada. Que bom eu você poder me achar bonita. Olha. É receber. Então eu gostei que pra mim tá mais fácil receber. Me enche E de falar, elogios. falar simplesmente Obrigada. obrigada. É saber receber. Às vezes a gente acha Mas assim eu devolvo com elogio também. Eu que gosto. receber é fortuna e isso. Não. Sim, não. É desde um pequeno obrigado. Ou, olha que legal que você tá. Nossa, gostei disso. Mas nos relacionamentos, vamos falar um pouco do trabalho. Você dá o quê? O seu produto, o seu serviço, né? Da melhor forma. Você tem que receber o quê? O seu salário. Então, é uma grande troca. Eu dou o meu melhor, mas eu também recebo o que é justo. Que eu me sinto bem. Nas relações, não precisa ser 50-50, mas eu não posso dar tanto e o outro só receber. Senão, olha aqui, eu fico grandão e o outro menor. Pequenininho. Então, tem um equilíbrio. A gente tem que buscar na vida o equilíbrio. É a mesma coisa assim. Você tá me dando um presente hoje, do convite aqui, né? E você tá me dando presente da sua presença. Então, mas não é uma troca? É uma troca. É uma Claro. grande troca. Então, assim, a gente não precisa ficar pensando. Eu acho que quando você está na sua inteireza, o que acontece? Você recebe algo de alguém, tem uma gentileza de um copo de água. Você sente vontade de agradecer. E não o que o outro fez porque tinha que fazer. Então, esse equilíbrio, a busca, né, eu diria, desse equilíbrio do dar e receber, é muito precioso, gente. E a vida flui de uma outra forma. Sem dúvida, sem essas entravas, né? Tem gente que só quer receber, né? Receber. Tudo, vantagens, tirar vantagem. É fila do banco, é fila do mercado. E não dá nada. Gente, Calma, seja né? gentil, calma. Se você receber uma gentileza, dê outra. Eu diria, em pequenas coisas, se você começa a praticar isso, você vai ver a grandiosidade que isso fica na vida. Perfeito. Que é algo que já dá pra gente começar a fazer agora. E muda mesmo. Outra coisa é a hierarquia. A gente acha que dar e receber. Tem gente também que adora dar, né? Mas com isso tem o certo o quê? Controle. Sim, porque tá tudo aqui sob nas minhas mãos. Eu Achando. dou, se eu não der, a pessoa não tem Sim. nada. Eu vi muito isso, vejo Achando muito que isso. tem controle, porque a gente não tem controle De de nada. nada. Mas tem gente Tem que faz uso disso. como forma de manipulação. Ou né? até Tá nas forma minhas de mãos. ter amor. Sim, muito. Tem gente que faz isso, não é nem Porque por acha mal. que não é nem apto a tal, Eu né? não Se mereço não der. ser amado se eu não der algo. Perfeito. Nos casais, isso é muito comum. É mesmo. Muito comum. Muito comum. Mais comum do que a gente possa imaginar. E a outra ordem é a hierarquia. Então, quem vem antes tem o seu lugar de respeito. Então, muitas vezes a gente vê assim, eu sou o primeiro filho.
Aí teve um aborto. Não, você não é o primeiro. Você é o segundo ou terceiro. E não é que isso vai mudar, assim, o seu lugar, mas você se coloca como o terceiro filho. Por exemplo, um casamento, a primeira mulher ou o primeiro marido tem o seu lugar. Ela é a primeira, você é a segunda. E não precisa aí ter rivalidade. Não precisa, isso é uma coisa que você tá falando que assim, eu me coloco naquele lugar, não preciso sair por aí divulgando, né? Olha, gente, eu sou segunda. Não. A partir do momento que eu me sinto e me coloco, aquele quebra-cabeça encaixou, né? Não, eu não olho pro outro e fico apontando algo ou cobrando algo. E diz, tudo bem de eu ser a segunda mulher. Segunda não é menor, é a presente. Ou a terceira, ou a quarta, ou o que seja. Isso é tão importante, né? Porque nos tempos de hoje é difícil, eu, pelo menos na minha idade, me relacionar com alguém que já não foi casado. Sim. Então, tão importante respeitar, ou alguém que já teve seus filhos, né? E Os tudo filhos isso vêm tem que estar no antes. lugar. E os filhos, numa relação, por exemplo, né? Um exemplo, você casa com uma pessoa que tem filhos. Os filhos têm o seu lugar antes de você. Olha. Não a mulher. A mulher foi a primeira. Na importância, agora, como mulher, você é importante antes dos filhos. Mas ela também tem um lugar, ou ele também. Então, tem gente que fala, mas aquela lá ou aquele lá. Tá? Já emaranhou tudo. Já. Aí os filhos começam a ter problema com o novo ou com a nova atual. Sim, até porque para honrar, né, a mãe ou a pessoa que foi excluída desse sistema naquele momento. Respeitada. Tomam um partido, digamos assim, né? Partidos. Nossa, isso é tão comum, gente. É muito mais assim, comum do que o contrário. Mas é muito comum e muito corriqueiro. E as pessoas ficam tão infelizes por uma bobagem. Porque assim, o que importa é você estar no seu lugar, respeitar quem veio antes, mesmo numa empresa, honrar quem criou essa empresa. Olha, isso é muito interessante, porque eu vejo muita gente quem nunca, né, também eu tô falando, eu vejo muita gente, vulgo eu, que já até se desgastou tanto. Teve uma época que eu falava tanto do chefe sempre ocupado de tudo, né? Igual nossos pais, também o chefe tem aquela expectativa. E a gente fica falando mal do trabalho, fica falando mal do chefe e eu me pergunto o que eu estou fazendo ali. Não. E por que você tá aqui? Por que você tá nesse lugar, então? Por quê e pra quem? E pra quem? Só que se você prestar atenção, fizer essa autoanálise, você vai perceber que você vai mudar de trabalho e tudo vai continuar igual. Vai repetir. Porque tá em você vai repetir. Que é o padrão. Exato. Que é o seu padrão. Então, o problema não é o seu chefe, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é teu marido. O problema é você. Que tem que olhar. É igual fala, a pessoa tem o dedo podre, né? Por quê? Fala muito não isso. Tem? Vocês não escutam isso? Que dedo podre, só... Nossa, quanta amiga que já falou isso. Mas, só escolhe homem, me mas dá será problema. Que é isso mesmo? Ou não. Ela está naquele padrão tão repetitivo que está buscando um pai que foi, por exemplo, alcoólatra. Ela vai arrumar pode estar numa festa. Ela vai arrumar, vai aproximar-se dela alguém com o mesmo estilo. Irene, tá certo eu falar que isso também é uma energia que eu atraio? Se eu tô vibrando, se eu tô nessa? Mas é lógico. É, né? É. Se eu tô você vai atrair homem cafajeste. Não, é nessa sintonia. Ou relações abusivas, gente. Porque abuso não é só abuso sexual. Não, tem abuso psicológico, não. Abuso psicológico, abuso moral, né? Tem uma série de abusos. Tem Agora, deixa eu perguntar uma coisa rápido. Aproveitando o abuso psicológico, que a gente fala tanto de assédio moral, de bullying hoje em dia, né? E se eu tô numa situação onde o chefe faz isso... Aí eu me sinto vítima, mas eu traí aquilo pra mim. Se eu resolver em mim, essa relação automaticamente muda? Ou você precisa carregar esse chefe pra constelação também? Ou muda, ou você sai do lugar que você tá. Entendi. Aí porque eu já não me disponho mais aquilo. Aí você não precisa mais estar naquele lugar e tenho certeza que o universo abre. E você começa a atrair aquela energia. Quando a gente muda, o universo abre, tudo acontece. Tudo é uma sequência. Fantástico. Vou te dar um exemplo. Ontem você me convidou. Que horas eram? Nossa, em cima da hora. A gente não ia nem gravar, né, Rô? A gente não ia gravar hoje. A gente já tava... Aí, as meninas aqui do escritório queriam constelar, porque eu tô falando toda aqui.
Aí eu falei, acho que a Irene não constela essa quinta. Foi quando eu te escrevi, eu falei, por que a gente já não grava? Então foi super tarde. Então, mas você veja como as coisas são. Isso que eu quero te dizer. Dá um exemplo vivo aqui. Sim, sim. Aí você me mandou a mensagem. Eu ia começar a atender. Aí eu mandei a mensagem e falei, depende do horário, me fala pra eu ver encaixar. se eu preciso desmarcar ou mudar o horário de alguém. Não foi? Foi. Aí eu terminei de atender, você mandou. Aí eu falei, perfeito. Por quê? Eu vi na minha agenda que dava pra eu mudar. As coisas não fluíram. Muito. E assim, eram 9 horas da noite. A Vivi não tinha me mandado ainda o endereço. É, Aí eu tava falei, dirigindo no trânsito. Mas tava tudo certo. Mas eu tão tranquila, eu falei, bom, ou ela tá ocupada, ou ela esqueceu. Claro. Manda para mim o endereço. Então, o que eu quero dizer com isso, esse exemplo, assim, quando você tá numa vibração, tudo acontece. Flui. Tudo conspira ao nosso Flui. favor, né? E se algo deu errado, diga sim à vida. Tem um livro do João Garriga, que é um grande mestre também em constelações, já fiz formações, vou fazer de novo, que ele é de Barcelona, o livro chama-se Sim à Vida. Nossa, que lindo, eu já quero ler. É lindo, lindo. Então, muitas vezes a gente briga com a vida. Mesmo situação que tá tão difícil, é difícil, mas diga, sim, eu concordo, eu acolho. Isso é muito bonito, que quantas vezes já aconteceu comigo, eu vejo meus amigos, a gente pede um sinal, né? Fala assim, ai, se não for pra ser, que me dê um sinal. Aí o sinal vem. Aí você reluta, você fala, não acho que aquilo era um sinal. Você tá brigando? Não, calma. Você tá brigando com a vida. Então, nesse livro é uma poesia, eu diria. Que assim, quando você entende de dizer sim à vida, e olha, viver não é fácil para ninguém. Mas quando você diz sim, eu vou aceitar, aquilo que você estava discutindo internamente, brigando, fica mais leve e vem uma clareza, vem um insight. Olha, isso é tão interessante. O Walter Longo, com quem eu trabalho há muitos anos, né, escreveu um livro chamado Marketing na Era do Nexo, porque marketing é o nosso segmento, né, digamos assim, a nossa área de atuação. Mas eu estendo isso para tudo. E um dia, eu tava me achando, me sentindo injustiçada, não tava dizendo sim pra vida. Não consigo nem lembrar o que era exatamente. Acho que era um término de um namoro, inclusive. E aí o Walter Longo, toda a sua inteligência lá, me deu um tempinho, doou um pouco do tempo dele pra me ajudar na minha questão pessoal e falou pra mim assim, falou, Vivi, um dos grandes problemas do ser humano é que a gente busca o nexo em tudo. A gente fica procurando um sentido e quantas vezes coisas vão acontecer e a gente não vai encontrar esse nexo, né? Não vai fazer sentido. E eu pensando, mas por que ele não ligou? Por que ele não me acha maravilhosa? Eu sou maravilhosa. Imagina, eu tô com o Walter há 20 anos, né? Então isso faz tempo. Mas você? Hã? Mas você? Sim. E aí o Walter falou assim, não importa, só receba. Não é ele. Sim. Segue em frente. E por que eu preciso entender a razão e os motivos alheios? Não, que o outro... Que o outro tá pensando que nem ele mesmo deve saber. Porque, coitado, tem que constelar muito até pra ele mesmo entender. Quiçá eu. Não é? Isso foi tão libertador. Aí eu parei. É um esforço contínuo, é diário. Mas eu parei de buscar tanto nexo. Nossa, por que isso não aconteceu? Por que ele não falou o que eu queria que ele falou? Não importa. Não, ele não falou o que eu queria ouvir. Olha a expectativa. E também não precisa entender os porquês de tudo. E o outro vai saber o que você quer ouvir? Não vai saber. E o outro, às vezes, nem sabe o porquê dele mesmo. Exatamente. Olha como é uma corrida atrás do próprio rabo, né? É verdade. Que não vai levar a lugar nenhum. Não leva. E só leva o quê? A você ter uma baixa autoestima. Sim, uma depressão possível. Uma depressão, ou então a síndrome da impostora. Ia te falar uma outra que coisa. Eu não mereço. Síndrome do impostor é o que eu mais encontro por aqui na nossa comunidade, né? Das pessoas com as quais eu converso. E sabe uma outra coisa? Só pra gente encerrar com um tema também muito na moda. Burnout. Aí todo mundo me escreve. Nossa, porque por causa daquele meu escritório, aquele chefe me levou ao burnout. Meu amor, não foi aquele chefe, foi você. Exatamente. A minha mãe sempre falava uma coisa, ninguém tira a sua liberdade, é você que entrega de mãos beijadas, né? Ai, porque meu namorado vai pegar meu celular.
E aí, ele vai ver e ele se irrita. Por que você deu a senha do seu celular? Ó, você entregando aí a liberdade. Por que o outro faz? Por que eu permito Porque que o outro faz? Por que você chegou num burnout na empresa que você tá? Porque você permitiu chegar a este ponto. Mas o que te leva a permitir? O que te leva a essa permissão? E olha, o que eu mais falo, Irene, o que eu mais aprendi na vida até hoje foi com os meus erros. Quando eu te conheci, né, e comecei a aceitar o meu sistema, hoje eu olho pro meu pai, quem me segue há muito tempo já sabe. Perdi meu pai, foi assim, o grande amor da minha vida, mas tá dentro de mim, com muito respeito. Eu aprendi mais com meu pai o que não fazer do que o que fazer. E com isso, eu aprendi muito mais com ele do que com minha mãe. Foi um exemplo tão claro. Mas não tenha dúvida. E eu recebo tanto e aceito e agradeço tanto a ele por ter me mostrado tanto o que não fazer. Mas eu acho tão lindo e amo ele mais. Mas isso é importantíssimo que você está falando. Porque, assim, aprender com os pais aquilo que dá certo é muito fácil. Muito fácil. Agora, aprender também com eles aquilo que não devemos fazer ou repetir, isso é muito rico. Nossa, me arrepia. É um grande aprendizado. É. Quantas coisas a gente olha e fala, não, eu não vou fazer isso dessa forma. E eu posso fazer diferente. Sem precisar denegrir a imagem, menosprezá-los, né? Julgá-los. Não. Isso foi bom, foi necessário, foi a serviço de algo para eles. Sim. E eu posso agora, como adulta, fazer diferente. Ter as minhas escolhas. Nossa, como é importante isso. E o que eu mais amo é esse papel de sair da vítima. Né? Como eu não aguento o vitimismo. Nossa, não me apareça aqui com vitimismo. Porque só comigo. Mas a vítima tem força. Tem força, por quê? Sabe por quê? Ela manipula. Tudo ao seu redor, todo mundo com pena. É uma todo coisa mundo... inconsciente, Verdade. mas é verdade. O que a pessoa que fica sempre nesse lugar de vítima, o que ela quer com isso? Ser vista, ser acolhida, ser amada. Só que de um jeito muito ruim, muito péssimo. Perde força para ela, mas ela tem a força do grupo, ela manipula. Total. Elas vivem nessa energia, né? Sobrevive disso. Exatamente. Ai, Irene, eu tomando o nosso papo. Eu vou chamar aqui, viu, Ronaldo? Já anote aí pra gente uma parte 2. Pra gente continuar esse podcast. Ai, que ótima parte 2. Amei. Porque é tanto assunto, né? Você falando verdade, disso. é muito rico. É muito rico, é impressionante. Então, eu vou dar uma sugestão aqui pro nosso pessoal. Deixe nos comentários, seja aqui desse vídeo, no Insta da Irene, perguntas, né? Assuntos que vocês querem que a gente aborde numa próxima sessão, no próximo momento. Porque daí a gente abre com isso, né, Rô? A gente faz uma compilação e aí eu faço essas perguntas no nosso próximo bate-papo. Maravilha. Irene, muitíssimo obrigada pela obrigada presença. também. É um aprendizado, assim, toda vez que eu falo com você. Eu amei estar aqui, amei o seu lugar, seu espaço, sua equipe. E bom. você, né? Ai, muito Aquilo obrigada. que eu disse, você não perdeu sua essência. Tô aqui, firme e forte. E isso é muito precioso. E é engraçado você falar isso, porque como eu falo de trabalho, né, desenvolvimento profissional, eu entendi, Irene, eu não seria nada sem ter constelado. Não adianta dizer que, tem assim, 5 passos para ter sucesso no trabalho. Tudo parte de nós, é tudo uma questão de autoconhecimento. Não adianta eu ficar aqui dando regra, falando pros outros o que fazer, seria tão falso. Não, aí não, é de dentro. É de dentro. Então, assim, se eu não apresento você pro meu pessoal, eu não tô sendo honesta com eles, né? De dizer como eu tô conseguindo melhorar, progredir a cada dia, que ferramentas eu utilizo pro meu desenvolvimento pessoal. E você é uma delas. Obrigada, Então, linda. por isso que você está aqui no seu lugar. Obrigada. E eu descobri o meu fator UOL. Que linda! Qual o seu fator UOL? Pode contar? Óbvio! Nem Você sei é milhões, né? Nem sei se é, mas ontem, eu tava voltando, né, do consultório para casa, eu falei, o que eu fiz de diferente? Eu já fui muitas vezes entrevistada em televisão, tarana. A TV Osasco me chamou para fazer uma entrevista comigo de consolações. De repente, eu me vi, eu fazendo as entrevistas, eu fiz 100 gravações, eu entrevistando procuradora, advogado, professor, médicos, eu fazendo entrevista. Eu falei, realmente, eu controlar o tempo, porque vem os numerozinhos, né, dos minutos. Não é fácil. Não é fácil. Eu falei, acho que isso eu vou perguntar pra Vivi. Pronto, é um super fator UOL. É que você tem tantos fator UOL, mas esse é um deles, sem dúvida alguma. Imagina, Vamos desenvolver isso. Faz o seu podcast aqui.
onde você entrevista essas pessoas tão marcantes, tão importantes. Pronto, ó. Vamos lançar o podcast da Irene. Pronto, Ronaldo, já pensa num nome, já vamos fazer um logo. Pronto, já quero te assistir. Olha que delícia. Não, sabe quando você fica pensando, o que eu fiz de Fator UOL? Acho que é isso. Várias coisas. A Irene é um poço sem fim. Não, mas Fator eu UOL. falar, eu virar um programa de televisão e entrevistando, eu nunca imaginei isso. Olha. E fiz 100. Fantástico. Pronto. E esse Fator UOL tem que te levar até o seu próprio podcast. Foi ótimo. Vou pensar no nome. Já vamos pensar aqui no logo, a gente agenda. Tá bom. Adorei. Daí você me entrevista. Sim, com maior prazer. Combinado. Obrigada de novo do fundo do coração. Obrigada também. Uma Eu honra adorei, ter você viu? aqui. Eu também adorei. Um presente de fim de semana. Ai, pra todos nós. Isso é um presente. Foi uma delícia. Recebam, assim, de coração esse podcast, esse presente que a Irene nos deu. Deixe aqui os comentários, se inscreva no canal, siga Irene no @Irene Cardotti. O Ronaldo vai deixar aqui bonitinho pra vocês. Eu também tenho um canal, viu, no YouTube. Tem um canal do YouTube. Qual é o canal? Irene Cardotti mesmo? Irene Cardotti. Então, vai lá, se inscreva no canal da Irene também, porque assim você vai saber toda hora que subir um conteúdo novo. E pra quem quiser nos conhecer, né, Irene? Quem quiser ter a honra de constelar, estamos lá. Uma quinta sim, uma quinta não. No Instagram, a Irene conta tudo. Quinta que vem. E a gente se vê lá, na quinta que vem. Tô lá. Quinta que Aí vem. eu quero constelar. Posso pôr já? Por favor, pode. Tá bom. Eba. Já Tá tô lá na ótimo. constelação. Pessoal, muito obrigada. A gente se vê no próximo podcast. Obrigada, Irene. Vamos Obrigada todo mundo também. constelar, se tornar seres humanos melhores. Melhores cada e vez tudo mais. flui mais. E deixar a nossa mais vida leve. fluir. Mais leve. O mundo tá tão difícil, né? É. Vamos tornar Vamos mais fazer leve. a nossa parte, né? Exatamente. Combinado. Beijos. Beijo. Obrigada, Irene.